Olá! Vamos agora apresentar o tópico 3 do curso de formação em compra responsável do Proforest. Esse tópico aborda o desenvolvimento e a atualização das políticas de compra responsável. Neste módulo, nós vamos apresentar uma introdução geral sobre políticas de compra responsável de commodities agropecuárias e florestais. A ideia é que ao final do módulo você tenha uma compreensão do que é uma política de compra responsável e dos principais elementos que ela deve contemplar. Essa sessão tem a seguinte estrutura, apresentada nos seguintes bullet points. Então vamos falar um pouco sobre o que torna uma política eficaz, quais são as questões e os problemas que devem estar contemplados pelas políticas, quem deve ser envolvido no desenvolvimento da política, tanto internamente como externamente, e como se decidir sobre quais commodities as políticas devem abarcar. Há uma crescente demanda por commodities agropecuárias e florestais no mundo. E há também um crescimento da produção dessas commodities para buscar atender essa demanda. Essa produção traz desenvolvimento, traz empregos e gera riquezas nas regiões onde ocorre. Não obstante, o aumento da produção agropecuária e florestal tem contribuído também para o aumento do desmatamento, para a conversão de habitats naturais, para a conversão de habitats ricos em carbono. E há inúmeros casos de desrespeito a questões ligadas aos direitos humanos e a conflitos sociais nas regiões onde a produção ocorre. Com uma tomada de consciência cada vez maior da sociedade dessas questões, cresce também a pressão para que as empresas compradoras de commodity não fechem os olhos a essas questões e não sejam indiretamente responsáveis por problemas sociais e ambientais. E uma das formas pelas quais as empresas podem mostrar esse comprometimento é justamente por meio de uma política de compra responsável. Então, o que exatamente é uma política de compra responsável? É um documento público, onde a empresa se compromete de forma voluntária a comprar commodities que foram produzidas respeitando uma série de critérios socioambientais. E o que uma política de compra responsável deve contemplar? O que deve estar explícito nesse documento? A política deve ser muito explícita com relação a quais problemas ou quais questões ela remete com relação a determinada ou determinadas commodities, se ela está alinhada a princípios ou normas internacionais, a que tipo de problema específico ela remete, a como ela vai ser operacionalizada, como ela vai ser implementada, monitorada e relatada às diversas partes interessadas. Ela deve ser explícita com relação ao seu escopo. Por exemplo, que commodities são cobertas pela política? Soja, açúcar, produtos de origem bovina. Quais são as metas, que ela tem? Quais são os indicadores de desempenho? E quando que essas metas devem ser cumpridas? E quais são as principais etapas para essa implementação das políticas? É muito importante que a política busque contemplar não somente questões existentes hoje, mas possíveis problemas emergentes, Então olhar adiante
com relação a possíveis problemas ligados à produção de uma ou outra commodity é importante. Ela deve ser realista, ela deve ser ambiciosa o suficiente, mas não impossível de ser atendida. Ela deve buscar também atender às demandas das partes interessadas, atender as preocupações que as diversas partes interessadas possam ter com relação àquelas commodities da melhor forma possível. A empresa não vai ser capaz de resolver todos os problemas, mas dentro do possível buscar um consenso e atender essas preocupações. E ela deve ser o mais abrangente possível também com relação a que commodities são contempladas. As empresas compram as mais diversas commodities e ela deve, dentro do possível, abarcar todas as commodities que, porventura, tenham algum tipo de risco relevante em sua produção. Vale a pena mencionar também que a linguagem deve ser simples e direta e de fácil compreensão pelas diversas partes interessadas. Mesmo entendendo que cada commodity pode ter questões muito específicas atreladas à sua produção, há riscos, há áreas de riscos que são comuns à produção agropecuária e à produção florestal. Então vale a pena analisar, na hora de desenvolver uma política de compra responsável, questões, por exemplo, ligadas à legislação trabalhista, a desmatamento, conversão de habitats naturais, questões de gênero, questões ligadas à água, questões ligadas a carbono e, de forma mais ampla, à mudança do clima. Então, a análise da situação deve ser feita com cuidado para que questões amplas sejam abordadas, mas para que questões específicas também, que muitas vezes são muito particulares a uma determinada região, mas que é uma região de onde se origina determinada commodity, sejam abordadas na política de compra responsável, se isso for pertinente. E o que especificamente tem sido abordado em políticas de grandes empresas, de grandes marcas? Esse slide apresenta alguns elementos de políticas de compra responsável de óleo de palma, que é um óleo amplamente demandado pelo setor de alimentos e de cosméticos. Então, algo que é possível notar que essas grandes empresas incluem nas suas políticas é a rastreabilidade até a unidade extratora do óleo de palma. Para que seja possível entender os problemas associados à produção dessa commodity, é primeiro necessário entender de onde a commodity se origina. Então, todas aqui apresentadas têm um compromisso relacionado a entender de onde a commodity veio até o nível de unidade extratora. Todas as empresas também aqui apresentadas têm compromissos com o não desmatamento e com a não produção em áreas com solos turfosos. Todas também têm compromissos com a gestão de altos valores de conservação. Praticamente todas têm compromissos também com a compra de áreas onde não houve queima atrelada à produção da palma. O consentimento livre, prévio e informado também é um requisito fundamental na política dessas empresas. Ou seja, áreas onde se produz palma devem ter passado por um processo que deixa claro que as comunidades locais consentiram, sem ser de forma forçada e de forma informada, que aquela região poderia produzir palma. E todas essas políticas também
aqui apresentadas têm compromissos ligados ao respeito aos direitos humanos. Então esse é um exemplo de elementos que grandes empresas como Johnson & Johnson, PepsiCo, Unilever, Nestlé e o Carrefour têm suas políticas de compra para óleo de palma e derivados. É um desafio enorme entender em diversas partes do planeta o que exatamente é uma produção sustentável. E há esforços em conjunto da indústria, de governos, de organizações da sociedade civil, de organizações multilaterais, em tentar definir o que é uma produção sustentável e como podem haver salvaguardas para que essa produção realmente seja sustentável. Esse slide a gente apresenta alguns exemplos de mesas redondas e de organizações que têm buscado promover a sustentabilidade em diversos setores de commodities distintas. Então, um exemplo é a RSPO, a Mesa Redonda de Óleo de Palma Sustentável. Outro exemplo é a RTRS, que tem um propósito muito semelhante mais pro da RSPO, mais para o setor de soja. Um outro exemplo é a Bom Sucro, que aborda o setor de cana-de-açúcar. Um outro exemplo é a HCV Resource Network, que tem por objetivo trazer conhecimento e alinhar o conhecimento com relação aos altos valores de conservação. Então, no desenvolvimento de políticas de compra responsável, é muito importante entender o que já existe de movimento e de trabalho conjunto para promover a sustentabilidade em setores diversos. Essas fontes são fontes das quais as empresas podem beber no desenvolvimento das suas políticas. Não há uma receita para que se construa, para que se desenvolva uma política de compra responsável, para que se definam os compromissos que estarão presentes nessa política. Mas, nesses slides são apresentados alguns elementos que são interessantes para serem considerados nesse processo. Então é interessante que a política seja construída com base na compreensão da situação atual, das questões e problemas atrelados às commodities que são usadas pela empresa, as atividades impactantes, como as atividades ligadas à produção dessas commodities podem impactar o meio ambiente, podem impactar a sociedade na região onde elas são produzidas. É interessante que se desenvolva um rascunho, no primeiro momento, dos compromissos e um rascunho do plano de implementação desses compromissos e que se averigue, que se confirme que eles são possíveis, que eles são factíveis antes de serem colocados no domínio público. É interessante também que eles sejam apresentados e discutidos com as partes interessadas, que eles sejam acordados com a alta gestão, com a alta direção da empresa e que após essas discussões eles sejam colocados em domínio público e comunicados às diversas partes interessadas. Esses compromissos devem ser revisados periodicamente ou sempre que surgirem novos problemas atrelados às commodities que são compradas pela empresa. É interessante ressaltar que a empresa, ao se comprometer em ter um impacto positivo nas regiões de onde ela origina as commodities, ela passa também uma percepção positiva da sua presença como um todo. E, juntamente às outras ações ligadas à sua estratégia de responsabilidade social corporativa, ajuda a demonstrar para as partes interessadas que a empresa está gerenciando os riscos
que são inerentes ao seu negócio, que são inerentes à sua cadeia de fornecedores, e que ela está buscando trabalhar em prol da sustentabilidade e da longevidade também da sua cadeia de fornecimento. Alguns compromissos comumente encontrados em políticas de compra responsável são apresentados nesse slide. Então é muito comum encontrar políticas que indicam que a empresa só vai comprar de produtores que cumprem a legislação local. Ou então que ela só vai comprar de produtores cuja área não foi desmatada a partir de um determinado ano. Ou que ela só vai comprar de produtores que não usem fogo, ou então de produtores que têm alguma espécie de gestão de impactos ambientais, de gestão de gás de efeito estufa, ou que, por exemplo, não tenham convertido solos turfosos. Então esses são alguns exemplos de compromissos. E os compromissos também, muitas vezes, apresentam como eles vão ser operacionalizados, né? Então eles indicam que um dos passos iniciais é justamente conhecer a sua cadeia de fornecedores. É realizar um trabalho de rastreabilidade para que se conheça, mesmo com uma série grande de intermediários, qual que é a origem, onde realmente ocorreu a produção daquela commodity. E é muito comum e desejável e recomendado que a empresa faça regularmente relatos e atualizações de como está a implementação da sua política de compra responsável. É importante notar o interesse dos investidores e acionistas com relação ao que empresas incluem nas suas políticas de compra responsável. Então, nesse slide apresentamos uma tradução livre de uma parte do questionário do CDP Forest. O CDP Forest é uma iniciativa global que busca perguntar a grandes multinacionais de que forma elas estão gerindo riscos atrelados à floresta, incluindo, por exemplo, a compra de commodities que tem uma alta correlação com desmatamento. E o questionário ele é super específico e preciso em alguns elementos que podem e costumam ser abordados nas políticas de compra responsável, como, por exemplo, a questão do desmatamento, a questão de altos valores de conservação, a questão de áreas com altos estoques de carbono, a legalidade, dentre outros. Então é muito interessante notar como esses elementos são percebidos como risco pelos shareholders, pelos investidores e pelos acionistas, que perguntam para as empresas de que forma elas gerenciam esses riscos, e uma das formas é justamente por meio do detalhamento desses elementos na política de compra responsável e na implementação desses elementos. É importante que, atrelada à política de compra responsável, haja um plano de ação que vai indicar como que aquela política vai ser implementada ao longo do tempo, como as metas vão ser alcançadas em um determinado período. E dentro desse plano de ação, a empresa pode incluir requisitos mínimos de desempenho, pode deixar muito claro quais são as atividades que vão ser desempenhadas em um determinado período, quem é responsável por aquelas atividades, quais vão ser as metas, algumas internas e vão ficar somente internas da empresa, e outras externas que vão ser divulgadas periodicamente, com objetivos de curto, médio e longo prazos, e ao longo do tempo também quando vai ocorrer o monitoramento e o relato das informações. Então,
todos esses elementos são importantes para serem considerados no plano de ação da política e vão mostrar como a empresa realmente está comprometida em tirar aqueles compromissos do papel e realmente implementá-los na prática. Alguns exemplos de marcos presentes em políticas são apresentados nesse slide. Esse slide consolida alguns elementos de políticas de compra responsável de óleo de palma de algumas empresas. Ele não é completo, mas a ideia é mostrar um pouco que tipo de marcos e quais os anos para o atingimento de algumas metas. Então, por exemplo, empresas como Nestlé, Unilever e Carrefour indicam que a sua cadeia de fornecimento de óleo de palma tem que ser 100% livre de desmatamento até o ano 2020. PepsiCo indica, por exemplo, que até o final de 2016 ela vai ter 100% de rastreabilidade do óleo de palma que ela compra até a unidade extratora. E até 2020, rastreabilidade até a plantação ou ponto de coleta dos frutos de onde são extraídas, de onde é extraído o óleo de palma. Enquanto Nestlé e Unilever tem uma meta para 2018. Então, enfim, há uma variedade grande de compromissos e de prazos para atendimento desses compromissos. Mas o importante é que a política tenha de forma explícita quais são os compromissos e até quando eles devem ser cumpridos. E quem deve ser envolvido no desenvolvimento de uma política de compra responsável? É muito importante que haja um alinhamento interno da organização antes de que uma política seja divulgada. Então, é importante que haja um alinhamento entre a alta direção da empresa, que é quem efetivamente toma as decisões sobre os rumos da organização, junto com quem efetivamente vai implementar essa política, que são os colaboradores. Dentro do possível, é interessante que a política seja construída considerando aqueles KPIs que a empresa já utiliza para avaliar, monitorar e rever o seu desempenho. Além do alinhamento interno, é super importante que haja uma consulta também a diversas outras partes interessadas que têm interesse e que têm algum tipo de influência sobre a organização. Então, a sociedade civil deve ser consultada, por exemplo, ONGs que trabalham diretamente com temas ligados àquela commodity ou aquelas commodities que a empresa consome, o governo pode ser consultado, fornecedores também podem ser consultados e devem ser consultados, clientes, investidores, enfim, quanto mais ampla for essa consulta, considerando as partes interessadas que realmente são importantes para aquela organização, mais forte aquela política vai ser, mais alinhada, mais ressonância ela vai ter e maior vai ser a facilidade e a naturalidade com a qual ela vai ser implementada. E como definir quais são as commodities prioritárias que uma empresa deve contemplar em sua política? Aqui nós apresentamos algumas possíveis referências de organizações que têm discutido questões ligadas, por exemplo, ao desmatamento, questões ligadas à produção sustentável de soja, à pecuária sustentável, à produção de óleo de palma sustentável e outras organizações que de alguma forma podem ajudar a entender onde existem os maiores riscos. Então, como um exemplo, entende-se hoje que algumas das commodities mais associadas ao desmatamento no mundo sejam a madeira, a soja, a pecuária e o óleo de palma. Então é muito interessante e importante, no momento de se desenvolver a política de compra responsável de uma empresa, entender onde estão os maiores riscos. E aqui nós apresentamos algumas potenciais referências para que a empresa entenda cada vez mais essa questão e entenda também o que já existe em termos de movimento
com relação a cada uma dessas commodities. E o quão abrangentes as políticas podem ou devem ser? Uma empresa que consuma diversas commodities, mas que aborde somente uma em sua política de compra responsável, pode ser duramente criticada por estar fechando os olhos para outras commodities. Por outro lado, uma empresa que tem uma política super abrangente vai ter que garantir a capacidade interna, os recursos para conseguir implementar aquela política. Então, essa não é uma análise simples, mas é algo que deve estar à mesa no momento em se discutir o que a política da empresa deve considerar. Então, um ponto de partida pode ser justamente as commodities que a empresa compra e as commodities que de alguma forma estão associadas a questões sociais e ambientais. A partir daí, entendendo também onde a empresa tem mais força para promover algum tipo de mudança, uma decisão pode ser feita com relação a commodity específica A, B, C ou mesmo um pacote que envolva um número grande de commodities. Então chegamos ao final do tópico 3, que buscou apresentar o que é uma política de compra responsável e dar uma pincelada em elementos que são chave para o desenvolvimento e atualização de uma política dessa natureza. Então, como a gente já comentou, não há uma receita específica para uma política, mas há elementos que são presentes em diversas políticas e que têm sido amplamente usados pelas maiores marcas no mundo e que valem a pena ser considerados. Vale a pena considerar uma política que seja robusta, que aborde aquelas principais questões e problemas associados às commodities que a sua empresa consome. A política também tem que ser real, tem que ser factível de ser implementada e deve ter um plano de ação muito claro, objetivo e específico, indicando até quando ela vai ser cumprida, quais são as etapas e marcos intermediários, quem são os responsáveis, e ela deve ser comunicada às partes interessadas periodicamente e deve ser revista periodicamente. Próximo passo, olhar algumas políticas mais a fundo e realizar um exercício com elas para a discussão que vai acontecer presencialmente no âmbito desse curso. Então, um abraço e boa análise.